Hoje é tempo de festa, é tempo de celebração, bastante coisa acontecendo. Coisa linda, né, que nós vimos aqui até então. Pessoas sendo integradas à nossa igreja, as nossas células recebendo ânimo para continuar, a glória de Deus se manifestando. Sim ou não, queridos? Isso é igreja, tá bom? E eu louvo a Deus pela sua parceria nisso, louvo a Deus pelo seu comprometimento de caminhar na visão do que Deus tem nos dado. Então, vamos permanecer firmes nisso. Temos ainda coisas para acontecer hoje, temos a palavra, temos a ceia do Senhor. No final nós temos uma festa de comunhão lá embaixo, celebrando a comunhão das nossas células. Então, fique atento, não se perca em todo o trajeto do que Deus tem para nós. E deixa eu te falar uma coisa, se você ainda não faz parte de uma família espiritual, se junte conosco. É importante que você tenha uma família biológica, é importante que você tenha uma família espiritual. E se você não tem ainda, nós estamos de portas abertas, de braços abertos para te receber. Amém, queridos? Então, vamos para a palavra de Deus, Atos capítulo 3, nós vamos ler alguns versos que vai do 4 ao 10, que diz: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora diante da Tua palavra, diante de tudo que o Senhor tem realizado aqui nessa noite, nós estamos gratos. Nós queremos ainda estar à mesa, Senhor, e fazer memória do Senhor também através da ceia, mas também já temos feito, Senhor, através dos louvores, através, Senhor, das nossas orações, através de tudo que está acontecendo aqui. Mas, mais uma vez, Senhor, queremos ser tocados pela Tua palavra. A Tua palavra que faz tudo o que lhe dá prazer, tudo conforme o Senhor a determinou, Pai. Então faça a Tua chuva cair, faça a Tua palavra cair como chuva sobre os nossos corações nessa noite e nos dê a direção para uma vida extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa mensagem hoje é dando mais do que o mundo pode esperar. Dando mais do que o mundo pode esperar. Quem de vocês já fez aquela coisa que disse assim: só o básico já está bom? Talvez seja muito comum no seu trabalho. Talvez seja muito comum num dia que você não está muito afim lá em casa de fazer aquela limpeza, aquela faxina. Talvez seja muito comum naquele dia que você olha para o carro e ele está sujo, sujo, sujo. E aí você pega uma mangueira, joga uma água assim e fala assim: só o básico tá bom. Mas aquela jogada de água só piorou a situação, porque quando seca fica tudo respingado, está mais sujo e está aquela lambústia. Mas quase todos nós, ou todos nós, já fizemos algo nesse sentido. Só o básico está bom. Mas como igreja nós somos chamados para oferecer, para dar muito mais do que o mundo está querendo, muito mais do que o mundo está esperando. Há uma expectativa na humanidade, queridos, a respeito dos filhos de Deus. Então olhe para o seu irmão e diga para ele: o mundo está de olho em você, e ele está esperando algo de você. Amém, queridos? O mundo está esperando algo de nós. Em Romanos 8, 19 a 21, nós lemos que
a natureza criada, se você quiser ver aí a sua Bíblia em Romanos 8, 19 a 21, diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa. Veja que é poderoso. Há um superlativo aqui. Grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Isso não é novidade para nós falamos isso várias vezes. Há uma esperança na humanidade, há um anseio na humanidade para que os filhos de Deus sejam revelados. E aí continua dizendo, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então lembra que alguns dias atrás eu disse para vocês que nós precisamos compreender, talvez foi até domingo, não sei, que uma coisa é ser filho, outra coisa é ser criatura. E o texto aqui é claro nisso, além depois de João 12, que diz que quem é filho é aquele que recebeu, é aquele que creu, esse tem o poder de ser filho, mas esse texto diz que a criação, a criatura está esperando que se manifeste os verdadeiros filhos de Deus, para que eles também alcancem a liberdade de filhos. Porque quem não é filho está aprisionado. Quem não é filho está sendo levado pelo sistema mundano, está sendo conduzido pelo pecado. E aí as pessoas estão sendo levadas pelo circuito em que o maligno está impondo sobre esta geração. E muitas vezes, se nós não temos a decisão de andar com Cristo, de servir a Deus, nós vamos viver nessa margem de pessoas que não fazem a vontade de Deus, não vivem a vontade de Deus, porque não são filhos, são criaturas. E aí, amados, nós precisamos compreender que o tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo organizado pelo sistema maldito, onde nós somos observados não pelo que nós somos, mas pelo que nós temos, não é verdade? As pessoas adquirem para nós senso de valor pelo que nós temos. Se você tiver uma aparência bonita, uma roupa bonita, um carro bonito, uma casa bonita, um bom salário, uma boa influência, aí você, então, é alguém bem recebido socialmente. Então nós somos medidos pelo nosso patrimônio, não pelo nosso caráter. Sim ou não? Vocês sentem a mesma coisa? Então, se nós não temos um patrimônio bem elaborado, nós não somos bem aceitos. E aí, queridos, isso se trata de um vírus de vaidade que tem tomado conta de tal forma da humanidade que nós chegamos a pensar que toda forma de poder, que o poder genuíno, ele pode ser estabelecido por finanças, patrimônio, influência social, dentre algumas outras coisas, porque as pessoas estão formatando um consciente coletivo nesta margem. Então, você tem uma casa, você tem um carro, você é bem aceito. Você tem dinheiro, você é bem aceito. Você fez faculdade, você é bem aceito. Agora, outras coisas, não. Então, alguém olha e diz, puxa, o seu carro reflete que você é poderoso, hein? Seu carro é poderoso. Seu emprego, uau. A sua posição, uau. Mas esses não são os padrões de Deus, queridos. Essa não é a verdadeira visão de poder que Deus estabelece. E aí, por que é que nós estamos indo por esse caminho hoje? Por que nós estamos vendo Deus falar conosco sobre isso hoje? Porque a própria igreja está estabelecendo seus padrões por esses valores. Então, que tamanho é o seu templo? Quantos membros você tem? Qual é a qualidade do seu som? Como é as estruturas? Quantas vagas de estacionamento você tem? Essas marcas, elas não estão sendo atribuídas por uma consequência de uma igreja poderosa crescente, mas apenas para demonstrar um falso poder. Igrejas que, como o texto em Apocalipse diz, o Senhor está reprovando. O Senhor está dizendo, eu estou fora, eu estou na porta batendo para ver se eu posso entrar. Se vocês deixam, mas é uma igreja que já está entendendo que o seu padrão já está bom.
A igreja que Jesus precisa corrigir, dizendo: você pensa que é rico, mas você na verdade é pobre. E esse é o padrão que está atribuído ao circuito da religião, da igreja, do denominacionalismo, mas que não está representando a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela é detentora do verdadeiro poder, e nada tem a ver com essas marcas materiais. Então este poder que se estabelece em finanças, patrimônio, influência social, não é jamais um poder transformador. Ao contrário, ele é um poder que por si só manifesta destruição. Dentro das igrejas, pessoas que estão alcançando lugares maiores socialmente, estão se perdendo. Dentro das igrejas, pessoas que estão ampliando suas rendas, seu patrimônio, estão se perdendo em nome disso. Por isso, esse é um poder maligno, destruidor, e que não reflete o poder da igreja de Jesus Cristo. Agora perceba que essa também é a realidade que o mundo está buscando. Essa é a realidade que o mundo está querendo. Então venha para a campanha dos 12 dias da prosperidade, venha para a campanha do empresariado, venha para a campanha do sei lá o quê. Todas essas coisas que vocês veem por aí, mas que não reflete a essência do poder do Evangelho. Estão conseguindo caminhar comigo? Faz sentido ou não faz sentido? E aí, queridos, a alma, ela tem necessidades muito maiores que estas. Muito maior que fama, muito maior que dinheiro, muito maior que esse falso poder que o mundo apresenta. Acompanhamos aí no final do mês um cara famoso lá do grupo de rock, que agora eu já nem lembro mais lá, que se suicidou. Alguém lembra o nome do cara? Lembra do grupo? Quem? Linkin Park. Chester. Dinheiro, fama, poder, conhecimento, roqueiro aqui conhece tudo. Mas o que ele fez? O que ele fez? Se suicidou-se. Revelando que todas estas coisas não manifestam o verdadeiro poder de Deus. Há diversas coisas que a igreja está buscando, que a igreja está proporcionando, mas que não reflete o verdadeiro poder de Deus, que não reflete a essência de Deus. Então não adianta nós sermos uma igreja poderosa em bancos estofados, em ar-condicionado, em estacionamentos para 2.000 carros, em sermos uma igreja onde as coisas aparentemente estão tudo acontecendo, o melhor som, a bateria eletrônica dos sonhos, a melhor estrutura, mas Jesus está de fora. Nós estamos sendo chamados, queridos, para sermos relevantes no meio desta geração. Deus está nos apertando para isso. Deus está apertando a igreja, o Brasil para Cristo, em Bragança Paulista, para essa realidade, a realidade da relevância. Não a realidade de termos pessoas que vêm, frequentam, vai embora, some, aparece quando quer, desaparece. Nós estamos trabalhando dentro do padrão de Deus, e o padrão de Deus é verdadeira manifestação de poder. E a manifestação do poder de Deus é o único que tem condições de atingir as verdadeiras necessidades da alma humana. Então a alma tem necessidades muito maiores que estas que nós tratamos, que o mundo está buscando. E somente no poder de Deus, essas necessidades podem ser supridas. Poder de Deus. Sabe quando é que as pessoas não mais sairão da nossa igreja? Sabe quando é? É quando elas perceberem o poder de Deus agindo no nosso meio. Você sabe por que é que os discípulos não saíram da presença de Jesus? Quando Jesus disse: querem ir também?
E eles disseram: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Aqueles discípulos identificavam verdadeiro poder na palavra de Jesus. Então, aonde há verdadeiro poder, vidas são plenas, vidas são preenchidas, vidas são transformadas, e é isso que nós precisamos oferecer. E se você ainda não captou o cerne da mensagem, essa mensagem trata de nos alertar para a realidade de que nós não estamos aqui para oferecer para o povo, oferecer para a humanidade aquilo que eles querem, mas para oferecer mais do que eles estão esperando. Por isso que o tema da mensagem é dando mais do que o mundo pode esperar. O que o mundo espera da igreja num panorama geral? Espera que resolva o seu problema imediato, espera que cure a sua enfermidade momentânea, que resolva o seu problema financeiro. Mas Jesus tem muito mais para realizar na vida de cada homem. Jesus tem muito mais para realizar nas nossas vidas. Então, queridos, olhe um pouquinho para as expectativas humanas através deste homem que era todos os dias um paralítico de nascença colocado à porta formosa. Quando Pedro e João estão indo para a hora da oração, eles se deparam com este homem que estava pedindo uma esmola. Fala para o seu irmão, esmola. E aí, eles, como nós tratamos numa outra mensagem, eles chamam atenção para eles. E Pedro chega para ele e diz: olha para mim, olha para nós, levanta essa cabeça e olha para nós. Ou seja, eles se colocam na posição de referência. A igreja de Jesus Cristo precisa ser referência. Você, como filho de Deus, precisa ser referência. Nós não podemos tratar ou levar a nossa vida com essa ideinha hipócrita, religiosa de não olha para mim não, só olha para Deus. Deus é perfeito, eu não sou perfeito. Mas a Bíblia não chama para sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. A Bíblia nos chama para sermos santos como Ele é santo. E por ser assim, nós precisamos ser referências para a sociedade. E por sermos referências, nós podemos dar o que eles nem esperam, mais do que eles esperam. E aí, a expectativa mundana, ela é refletida no verso 5, quando o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. A humanidade está esperando receber alguma coisa de você. A humanidade está esperando que você, a sociedade, está esperando que eu e você lhes ofereçamos mantimentos, que nós lhes ofereçamos uma estrutura, quem sabe uma escola. Eles estão esperando que a gente pague uma conta deles. Eles estão esperando que a gente solucione um problema financeiro deles. A humanidade está sempre olhando para nós e esperando que nós possamos resolver alguma coisa da sua vida, mas que não se trata da resolução, que não se trata de resolver o problema da vida deles. Esse homem aleijado, que desde que nasceu, ele trazia sobre si, assim como a humanidade, expectativas muito fracas de sua própria existência. Ele só pensava em ficar ali naquela porta até que ele morresse. Ele não tinha outras expectativas. O mundo não tem outras expectativas. Tudo que esse homem esperava receber era uma esmola. A humanidade, tudo que ela espera receber é uma esmola, é uma ofertinha pelo amor de Deus, é uma ofertinha por caridade. Assim é formada a expectativa da humanidade. O homem luta por status, ele luta por fama, ele luta por dinheiro, ele luta por poder, ele luta por bem-estar, ele luta por influências, dentre tantas outras coisas, mas tudo isso, comparado à ótica de Deus, ao plano de Deus, não passam de esmolas. E isso tem que ficar imprimido no seu coração. Tudo que o mundo pode oferecer não passa de esmolas. Tudo que o diabo traz para a nossa vida não passa de esmolas.
Porque o único que pode trazer algo relevante para a nossa história é o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. O imaginário humano, o seu inconsciente, por mais que sinta a necessidade de algo mais sublime, mais excelente, só consegue focalizar em esmolas. Ainda que, como em Romanos, a humanidade esteja gritando por dentro, eu preciso que os filhos de Deus se manifestem. No olhar, no material, ela só consegue enxergar suas necessidades primárias. Quem está entendendo? Ele só consegue observar sua necessidade imediata. Aquele homem, desde que nasceu, nunca conseguiu se enxergar andando, nunca conseguiu se enxergar vivendo um poder extraordinário na sua vida, e o máximo que ele pensava era em obter uma esmola. E aí vai a pergunta para você: o que realmente você tem esperado na sua vida com Deus? E o que você espera reflete o que você pode dar. O texto bíblico, Deus diz em Isaías 55, versos 8 e 9. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os seus caminhos, nem os seus caminhos, são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então, queridos, por mais altas que sejam as expectativas humanas, elas não chegam nem perto de serem o que Deus tem para oferecer. Nem perto. Nem perto. Fala para o seu irmão, nem perto. E é por isso que nós temos que nos conscientizar disso e nos tornar respostas às verdadeiras necessidades humanas. Hoje o chamado de Deus para essa igreja é: acorde para viver no extraordinário. Nós precisamos ser uma resposta para essa geração. Talvez você esteja aí no seu banco bocejando, porque não está compreendendo ainda o viés dessa palavra, mas o que Deus está nos mostrando é que Deus está interessado em encher a sua igreja de poder, para que nós venhamos dar uma resposta diferente para a sociedade. Deus está enchendo a sua igreja de poder para que haja sinais, prodígios e maravilhas. Deus está enchendo a sua igreja de poder para que haja curas maravilhosas, para que haja salvação em massa, para que o extraordinário seja a realidade aqui na terra. E é exatamente isso que o mundo precisa. É exatamente por essa direção que o mundo está clamando. O tempo em que nós vamos nos manifestar e haverá uma transformação social extraordinária. O tempo em que nós vamos nos posicionar e governos serão restaurados. O tempo que nós vamos nos posicionar e histórias serão transformadas. O tempo que nós vamos nos posicionar e o Brasil não será mais o mesmo. Porque a igreja de Jesus será uma resposta para a sua geração. Para que é que você pensa que está aqui? Se nós estivermos pensando que nossas pregações dominicais, nossas reuniões na célula, nosso discipulado 1 a 1, e nosso, de vez em quando, fala alguma coisa de Jesus para alguém lá que está já nas mínguas, que isso é o máximo, você está muito enganado. Fala para o seu irmão, você está enganado. O que Deus está buscando em nós é uma estrutura de poder. E na verdade, Ele é esse poder. Quem aqui está disposto a dar mais do que o mundo está esperando? Nós já temos feito isso, queridos, dado uma cesta básica para alguém que pede. Nós já temos feito uma oração de cunho emocional para as pessoas. Nós já temos ajudado em alguma situação, leva para uma clínica, eventualmente alguém que precise. Mas precisa chegar o tempo em que nós vamos dar mais do que o mundo está esperando. Essa Bragança precisa enxergar uma igreja aonde nós seremos respostas para situações mais terríveis desta geração e desta cidade.
Nós precisamos ser uma resposta para essas pessoas que estão, muitas vezes, no mundo da fama, no mundo do dinheiro, no mundo dos negócios, mas que a sua alma está arrasada, porque não está suprida pelo poder extraordinário de Deus. Pessoas que estão muitas vezes assentados em seus lugares de comodismo, só pensando na próxima esmola, na próxima entrada, mas nós precisamos chegar e revolucionar a história dessas vidas. Aleluia! Bendito o dia que o aleijado, mendigo, pediu uma esmola para homens poderosos, e a humanidade está pedindo esmolas para nós, e a pergunta é: o que você tem para dar? O que nós como igreja temos tido para dar? Será que mais uma esmola? Será que um religioso, Deus te abençoe, Deus te abençoe? Ou será que nós vamos entender essa mensagem e aplicá-la às nossas vidas, para sermos verdadeiras respostas para essa geração? Então é hora de nós extrapolarmos as expectativas mundanas. Quando aquele homem ergue os seus olhos, olha para Pedro, olha para João, esperando receber alguma coisa, o que eu acho muito gostoso é frustrar as expectativas pequenas para implantar expectativas maiores. E Pedro frustra as expectativas primárias daquele homem. E eu quero ser uma igreja que frustre as expectativas primárias. Eu quero ser uma igreja que, ainda que você chegue aqui e instantaneamente sua vida financeira não seja mudada, e instantaneamente a sua cura não aconteça, mas não será assim, mas ainda que seja, eu quero ser uma igreja onde o poder extraordinário se estabeleça. E aí, essas outras coisas se tornam secundárias e elas podem existir. A fama pode existir, o dinheiro pode existir, o status pode existir. Amanhã nós vamos falar sobre fama, diga-se de passagem, sobre ser famosos. Não perca a mensagem de amanhã. Mas, nós precisamos frustrar as expectativas primárias para implantar uma expectativa extraordinária. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro. Quando a gente fala isso aqui para um mendigo aqui em Bragança, o que ele já faz com a gente? Já nos amaldiçoa, já manda caçar rumo e começa a falar um monte de coisa. Por quê? Porque nós frustramos as suas expectativas. Isso aqui no Brasil. Lá na Europa, nós tivemos a chance de passar por episódio, e na Espanha, o pastor André, lá de Pirassununga, ele pegou umas moedinhas de euro que ele tinha e deu na mão do cara, do cara que estava pedindo uma esmola. O cara olhou para a esmola e falou assim: não, pode ficar, isso aí eu não quero. Que demais. É outro padrão de mendicância na Europa. Outro padrão. Mas aqueles nos amaldiçoam. Mas de alguma forma a expectativa daquele homem foi frustrada também, assim como nós frustramos, quando dizendo: não tem nada não tem nada, Deus te abençoe, vai com Deus, some daqui, rapa. Deus nos levantou para frustrar essas expectativas. Não tenho prata nem ouro, aí vem a coisa maior. Mas o que tenho, isto lhe dou. Aí a atenção é atraída de novo. A atenção é atraída de novo. E aí ele diz: em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. E aí eu fico imaginando, no raio de poder, no estremecimento daquele corpo, nas estruturas sendo modificadas, nas obras de Satanás sendo quebradas, tudo. E aí eu penso, é isso que é ser igreja, liberar a palavra de vitória plena, liberar a palavra de transformação plena. Não é a resolução de um problema social, não é a resolução de um problema político. Queridos, talvez você como igreja esteja tão preocupado com o sistema, com o clima político, e tem deixado se levar pela apatia de que o que realmente está errado nas nossas vidas
é a nossa estrutura espiritual, é a falta de batalha no mundo espiritual, é a falta de posicionamento como verdadeiros filhos de Deus que devem dar uma resposta a essa geração. Nós acordamos, nós dormimos, nós comemos, nós trabalhamos e temos esquecido, e reclamamos do governo e temos esquecido da nossa posição. Mas assim como Pedro e João, nós somos levantados como igreja para frustrar a esperança medíocre da humanidade e oferecer muito mais. Qual que é o tema da mensagem? Qual que é o tema da mensagem? Sabe, queridos, eu tenho sinceramente me tornado, de alguma forma, preocupado com o nosso jeito de ser igreja. Porque eu vejo que nós chegamos a um limite, a um ponto, e que nós estamos achando que está bom. Alguns de vocês estão achando que está bom, que está legal assim, que está gostoso. Só que eu estou aqui para dizer para você hoje, pela palavra de Deus, que você pode muito mais. Tem muito mais dentro de você aí, tem muito mais dentro de você. Eu tenho falado continuamente com os nossos discípulos, tenho orado com eles e tenho dito, eu já disse isso para vocês também, nós não somos uma igreja de um talento, nós somos uma igreja de 5 talentos. Deus tem nos dado o máximo, Deus tem nos dado o máximo. Mas muitos de nós estamos usando um, multiplicando um e achando que está bom. Mas não se esqueça que Deus vai pedir conta dos outros 4. O que você está fazendo com os outros 4? O mundo está clamando, o mundo está pedindo, Bragança está pedindo a nossa manifestação. As pessoas estão clamando, nós ouvimos falar de pessoas dentro das igrejas, estão morrendo as mínguas, talvez tenhamos até pessoas hoje aqui das que recebemos, que estavam nessa condição morrendo. Porque são igrejas que estão dando esmolas, pessoas crentes que estão dando esmolas, mas Deus os chamou para dar muito mais. Não somos chamados para nutrir as expectativas mundanas dos homens, mas para levar os homens a romperem com uma vida de mendicância e conduzi-los ao verdadeiro poder de Deus. Vamos tirar essas pessoas das suas limitações. Sabe o que se torna um pouco cansativo? É até perceber o meu entusiasmo e a aparência, pelo menos, de apatia de vocês. Se isso tem feito efeito na vida de vocês, me ajuda aí, por favor. Eu estou pegando toda a minha voz aqui para conseguir ministrar. Estou usando, como sempre, tudo que eu tenho. Dizendo que você pode mais. E não surge nem um pouco de vibração. Eu estou descobrindo o erro. As verdadeiras necessidades da humanidade não se estabelecem em prata e ouro, mas em manifestação de poder que produz a cura, a libertação, a salvação dos homens. As expectativas nutridas pelo mundo caído não passam de esmolas. A humanidade necessita de salvação, e ela é incapaz de perceber suas reais necessidades, e se satisfazem com as esmolas que a vida de pecado proporciona. A igreja de Jesus Cristo deve estar atenta em promover ao homem a satisfação de suas necessidades e não dos seus caprichos. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que estão procurando a igreja para a satisfação do capricho. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer, eu tenho que ser um líder, eu tenho que ter aparência, eu tenho que conseguir, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter. Faz um tempão eu estava mudando de canal na madrugada. Aí parou na Igreja Universal. Na verdade, eu parei na Igreja Universal. Por que parou? Porque estava escrito o nome da fulana. Fulana de tal, Bragança Paulista. E ela estava dizendo, desde que eu saí da minha cidade, eu vim aqui nessa igreja, a minha vida mudou. E eu tenho vontade de alugar ônibus para trazer todo mundo para cá, lá para São Paulo. Não quer nem trazer na Universal daqui.
Eles mesmos dividem a própria igreja. Quer levar na Universal lá, porque é só lá que acontece. Agora, queridos, eu perguntava para vocês pela palavra quarta-feira, aonde que nós estamos aqui em Bragança? Cadê o nosso grau de influência? Cadê um monte de coisa que você coloca lá no seu Facebook? Até onde que isso está influenciando pessoas para uma vida poderosa? O tanto de mensagem que você manda no WhatsApp, até onde está influenciando vidas para uma vida poderosa? O tanto de acesso, de amizades que você tem, até onde você está influenciando essas pessoas para libertá-las de serem mendigas, para serem poderosas em Deus, até onde? Ainda que o homem sem Deus, ele sinta a necessidade de algo mais sublime em sua vida, tudo pelo que ele trabalha é por conseguir um trocadinho. O homem só está pensando em vou trabalhar porque eu vou comprar meu carro, vou conquistar minha casa, eu vou comprar meu iate, eu vou conquistar, eu vou ter dinheiro e eu vou viajar e tudo isso é esmola. Aonde que está a igreja que vai manifestar o verdadeiro poder de Deus para essa geração? Aonde que está essa igreja? Aonde que estão essas pessoas? Aonde que está a igreja do avivamento? Aonde que está a igreja do poder de Deus? Aonde que está a igreja da ressurreição? Aonde que está a igreja do sangue do Cordeiro? Aonde que está a igreja do leão da tribo de Judá? Aonde que está a igreja do tudo posso daquele que me fortalece? Aonde que estão os jovens desta geração que são fortes porque permanecem na palavra e vivem a essência de Deus? Aonde que estão os sacerdotes dessa geração, homens que ensinam seus filhos no caminho de Deus? Aonde estão as mulheres que são sábias, edificadoras do lar? Aonde estão os filhos obedientes? Aonde que estão os sacerdotes? Aonde estão? Aonde está o seu exemplo? Hipócrita religioso que diz, não, eu prego a palavra e está tudo certo. Não está tudo certo. A palavra é pregada como carta viva. Só abrir esse livro e falar sem viver é hipocrisia, religiosidade. Viva a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poder. O apóstolo Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para quem nele crê. Cadê o poder da palavra na sua vida? Cadê o poder do evangelho? Cadê as transformações? Cadê o que já está aí dentro, que Deus colocou, e é para ser ofertado? É para ser doado, mas nós nos fechamos e não permitimos que o poder de Deus se estabeleça. É tempo, queridos, de sermos respostas para esta geração como filhos de Deus e revelar o seu poder. 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 Chega de ser essa igreja, chega de ser essa pessoa, chega de ter esse ministério de fachada. Cadê o poder? Cadê a unção? A unção quebra o jugo e a unção atrai as pessoas. Às vezes a gente brinca com algumas coisas, mas são muito sérias. As crianças, se a gente deixa, elas saem dos seus lugares e vêm todas aqui, elas ficam aqui. Ah, porque aqui é o santo dos santos. Não é o santo dos santos, mas é onde simbolicamente flui a palavra de Deus, onde a unção é derramada, onde a revelação vem. Isso é sério. As pessoas vão atrás de onde tem unção. Uma igreja crescente tem unção. Uma célula poderosa tem unção. Unção é Espírito Santo. Nós precisamos ter ousadia, nós precisamos ter poder. Você pode escolher uma vida de conforto, ou você pode escolher uma vida de extraordinário. Uma vida de poder. Não dá para ter poder e conforto. Não dá para ter poder e equilíbrio. No sentido de poder. Temos equilíbrio emocional, equilíbrio em outras áreas. Mas o poder é a resposta de Deus que essa geração está precisando. O brado que vai estremecer o interior das pessoas, levando-as à cura, à transformação, aos milagres. Em outra pregação eu falo para vocês do que aconteceu com este homem, mas resumindo, ele virou discípulo.
O poder leva pessoas a se tornarem discípulas. A unção leva pessoas a quererem nos seguir. Então eu quero que nós saiamos daqui hoje, eu quero que nós participemos dessa ceia hoje, com uma disposição, ser resposta para esta geração, ser exemplo para esta geração, não sermos mais iguais, não sermos mais os mesmos, não sermos acomodados, nós não podemos permanecer assim. Nós chegamos até um patamar, está na hora de romper, está na hora de ultrapassar, está na hora de irmos além. Então, não prenda, não aprisione o que Deus colocou na sua vida. É hora de distribuir, é hora de caminhar pelas ruas dessa cidade e começar a ordenar aos coxos que andem, aos enfermos que sejam curados, aos endemoniados que sejam libertos. Essa é a palavra de Deus para nós. E se você não viver isso, se nós não vivermos isso, nós não passaremos de fachada. Então, queridos, a expectativa que existe no mundo, preste atenção, a expectativa que existe no mundo, só os filhos de Deus como igreja poderá suprir. E aí vai outra pergunta: de quem que é a culpa da sociedade como está? Diga forte: igreja. E nós somos igreja nesse sentido. A culpa é nossa. Tem faltado a nós posicionamento. Tem faltado a nós acreditar mais na palavra. Tem faltado a nós liberar o que Deus tem trazido sobre nossas vidas. Então libere, queridos, libere. Esse é o tempo de nós chamarmos a atenção do mundo para nós e oferecermos muito mais do que eles esperam. Quem aqui tem a coragem de chegar para alguém e falar: olha para mim, anda comigo? Quantas vezes eu tenho falado isso, queridos? Eu tenho coragem para isso. Eu chamo vocês, vem, pode vir, vem conhecer minha intimidade, vem conhecer. Eu peço que vocês orem, peça a Deus para que Ele revele o meu interior para vocês. Pode pedir, pede. Pergunta para Deus: Deus, tem mágoa naquele coração, tem rancor, tem ódio, tem mentira, tem engano, tem falsidade? Pergunta para Deus. Você tem intimidade com Deus? Vocês têm? Vocês têm? Vocês falam aí, vocês que falam que Deus fala com vocês aí direto, vocês até pararam com essas coisas, né? Olha o que Deus falou comigo. Se Deus está falando com você, peça para Ele falar com você a respeito de mim. E aí eu te convido para andar comigo, anda comigo. Olha para mim, porque o poder de Deus está se manifestando. A glória de Deus está se manifestando. Vidas serão tocadas, vidas serão transformadas, vidas serão modificadas, vidas serão levantadas, o enfermo será curado. Eu estou melhorando. Mas como eu disse quarta-feira, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que nós juntos sejamos resposta para essa geração. Não incorra no erro de ser distribuidor de esmola. Nós não devemos, na autoridade do nome de Jesus Cristo, negar o que Ele tem colocado em nós. Nós devemos, no nome dEle, dizer para as pessoas: levanta, 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 levanta. Fica de pé, queridos. Fique de pé. Fique de pé. Olhe no olho desse irmão que está perto de você e diga para ele: levanta. Levanta, 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 levanta. Diga para ele: eu posso te dar muito mais. Eu posso te dar muito mais. Fala isso, eu posso te dar muito mais. Fale para alguém: eu posso te dar muito mais. Eu posso te dar muito mais. Eu quero, eu posso, eu vou dar muito mais para vocês e para esse mundo. Mais do que vocês estiverem esperando. Mais do que o mundo estiver esperando. Se há uma expectativa dessa cidade quanto a nós vamos dar mais do que eles estão esperando, aleluia. Nós vamos dar para as cidades ao entorno mais do que eles estão esperando. Se as nações estão esperando algo de nós vamos dar mais do que eles estão esperando. Então, na autoridade do nome de Jesus Cristo, profetize cura, transformação, poder de Deus, quebre as cadeias, e o mundo então glorificará o Senhor, e Deus está comprometido em que o nome dEle seja glorificado.
no meio dessa história, no verso 10 diz: todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Queridos, terá pessoas andando por esta cidade, dizendo: eu sou de Jesus Cristo, e que as pessoas vão falar: o quê? Você? E eles vão dizer: e a minha igreja é logo ali, aquela ali, sabe? Aleluia. E as pessoas olhavam assim: o que aconteceu com você? Eu tive encontro com o Deus de poder, numa igreja onde o poder se estabelece, aleluia. Mas como sempre digo para vocês, não que nós sejamos exclusividade, mas que esse poder esteja nas igrejas em Bragança, esteja nas igrejas no Brasil, esteja em nós. Mas Deus está nos chamando. Eu não sei se Ele está falando isso lá na igreja onde está tendo a reunião hoje, mas hoje Ele está falando com você. Seja uma resposta para esta geração. Feche seus olhos, apague a luz e fale para o Senhor o que você quer ser a partir de hoje. O que você quer ser a partir de hoje? Você quer ser uma resposta para Deus? Você quer ser uma direção de Deus para essa geração? Fale com o Senhor, fale com o Senhor, fale o que precisa ser mudado. Talvez você estava mendigando até aqui, mas Deus está dizendo: eu tenho poder para a sua vida. Levanta, levanta, levanta.